Olá, sou o professor Temício Clistelmo e estamos tratando de medida de segurança, penas privativas de liberdade e os seus regimes. Na aula de hoje, nós vamos tratar de medida de segurança, conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e trazendo aí algumas questões específicas da medida de segurança. O que é a medida de segurança na estrutura do nosso direito penal? É importante entender que o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema vicariante, ou seja, medida de segurança somente para o inimputável ou semi-imputável e pena privativa de liberdade ou restritiva de direito ou multa aos imputáveis, aqueles que têm capacidade de discernimento. Inimputável ou semi-imputável é aquele que tem uma questão legal, no nosso caso aqui biopsicológica, ou seja, de um laudo pericial atestando que a pessoa não tem capacidade de discernimento. Nós não estamos falando aqui do inimputável legal, aquele inimputável de menor idade, né? Ou seja, o menor de 18 anos que não comete crime sem ato infracional. Aqui nós estamos falando do inimputável que foi atestado por exame médico, tem um laudo pericial dizendo que ele não tem capacidade de discernimento. E aí nós vamos tratar o que nos é importante dentro do Código Penal. Se ele era inimputável antes do crime, se ele se tornou inimputável durante o processo e se ele foi condenado e quando cumprindo pena ele se tornou inimputável. Por isso que é importante a gente estudar a medida de segurança na estrutura do direito penal, que é o sistema adotado pelo Brasil na Lei de Execução Penal misturou a estrutura da medida de segurança com a estrutura do direito penal. Então nós temos uma verdadeira mistura. O que é isso? Primeiro se reconhece a tipicidade da conduta, na primeira fase, ou seja, lá do direito penal, aplica-se uma sentença condenatória e, posteriormente, o próprio juiz que aplicou a pena converte a pena privativa de liberdade em medida de segurança. É o que nós chamamos lá no Código de Processo Penal a absolvição imprópria, inciso 3º do artigo 386, seu parágrafo único. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico passa do pressuposto que o acusado inimputável é são. Então, se são ele vai responder ao processo. Se vier a ser condenado, porque tem contraditória para a defesa, então pode ser que o inimputável seja absolvido, mas em caso de condenação, vai se converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico misturou a estrutura do crime com a estrutura da medida de segurança. Ao contrário, por exemplo, da Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Lá desde o início, se o acusado for considerado inimputável, doente, ele é tratado como doente, ele não é processado. Nos demais casos, não. O acusado é processado como se são fosse, ou seja, como se imputável fosse, com caráter de discernimento, em sendo condenado, aí sim converte a pena privativa de liberdade em medida de segurança, o que nós chamamos de absolvição imprópria, que está lá no parágrafo único, inciso 3, do artigo 386 do CPP, que trata dos requisitos, né, das condições de absolvição do acusado em processo penal. Bom, adotar esta forma de aplicação da medida de segurança vai se estar atribuindo ao imputável a capacidade de entender o que vem a ser justo e injusto, certo ou errado, ou seja, atribui-se ao mesmo o livre-arbítrio do qual o mesmo é desprovido. Por quê? Está tratando o inimputável como imputável, para que ele possa ter caráter de entender o justo e injusto, quando na realidade ele não é. Espécie de sanção penal, então o que seria, né, um conceito aqui de medida de segurança? Então é uma espécie de sanção penal, é importante que a gente trabalhe com isso, é uma sanção sim. O professor Raul Zaffaroni fala, existe cerceamento de liberdade proveniente de um processo criminal, é uma espécie de sanção penal. Então não é porque tem um nome diferente da pena que a medida de segurança não é uma sanção penal. Até porque
o inimputável, o semi-imputável, não pode sair do estabelecimento prisional, do estabelecimento ao qual ele está vinculado para cumprir a medida de segurança a qualquer momento, ok? Então, é uma espécie de sanção penal de caráter preventivo, fundada na periculosidade do agente, aplicada pelo juiz da sentença. Por isso que, assim como a pena, também é aplicada pelo juiz. Prazo indeterminado aos inimputáveis e, eventualmente, aos semi-imputáveis, a fim de evitar que tornem a delinquir. O que é importante nos chamar a atenção aqui? A medida de segurança ela está vinculada à periculosidade do agente e não à infringência do crime propriamente dito. Ou seja, o agente em liberdade ele é um perigo para a sociedade. A medida de segurança não tem prazo, é prazo indeterminado, até que cesse a periculosidade. Como nós vamos ver adiante, ela tem prazo mínimo de internação ou de tratamento ambulatorial. Mas enquanto não cessar a periculosidade, nós não podemos falar de desinternação do inimputável e do eventualmente semi-imputável, a fim que volte a tornar delinquir. Então, onde está prevista a medida de segurança? Lá no artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então veja, já que o nosso ordenamento jurídico misturou a estrutura do crime na medida de segurança, o legislador, por uma questão de política criminal, entendeu fazer de que forma? Olha, se o crime é punido com reclusão, internação. Se o crime é punido com detenção, tratamento ambulatorial. A mera opção legislativa no que diz respeito à medida de segurança. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo para a internação é de 1 a 3 anos, ou seja, prazo mínimo. Lembrando-se que para cada ano é feito um exame de cessação da periculosidade. Se o acusado, no segundo ano, por exemplo, ele tiver cessado, tiver são, não oferecer mais perigo à sociedade, ele é desinternado e segue vida normal. Em ainda mantendo a sua condição de perigo à sociedade, é renovada a sua internação. Por isso que medida de segurança não tem prazo máximo, só existe prazo mínimo. Bom, ainda seguindo dentro do artigo 97, né? Perícia médica, parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, ou seja, depende de algo, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Artigo 175 da Lei de Execução Penal. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida. Então, o juiz determinou interna por 1 ano. Então, deu 1 ano, vai lá e faz o exame de cessação da periculosidade. Ele determinou a internação inicialmente por 2 anos. Ao término lá do período, vai fazer a cessação de periculosidade. Pelo exame das condições pessoais do agente, o que devendo se observar. Bom, artigo 43, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução, assim como nós também temos, dentro do processo penal regular, para crime, nós também temos as mesmas condições dada a medida de segurança, a possibilidade de contratar um médico particular de sua confiança, que emitirá laudo. Se for conflitante com o laudo do perito, cabe ao juiz da execução decidir aqui sobre
a situação trazida por um ou outro laudo especificamente. Bom, quando da elaboração por parte do perito médico do laudo de cessação de periculosidade, este fica em dúvida sobre se deve ou não conceder a liberdade do condenado. Pergunta-se o que deve prevalecer, a liberdade ou a medida de segurança. Então, esse questionamento a gente tem que fazer justamente por conta da mistura que o nosso legislador faz da estrutura do crime dentro do direito penal e da estrutura da medida de segurança também dentro do direito penal. Ou seja, quando da elaboração por parte do perito médico do laudo de cessação de periculosidade, o que vai acontecer? Este fica em dúvida sobre se deve ou não conceder liberdade do condenado. E aí, se deve prevalecer a liberdade ou a medida de segurança. Bom, e aí a gente tem que analisar o que acontece aqui. Essa resposta vai ter que ficar condicionada ao entendimento do que venha a ser a medida de segurança. Então, nós temos aí, para os autores que entendem estar o mesmo estruturado no direito penal, deve ser tal dúvida verificada em favor do condenado. Para os autores que entendem a medida de segurança como meio de defesa social, deve prevalecer a sociedade. Portanto, deve ficar o condenado ainda sob tratamento, pois não está totalmente curado. Aí eu trago aqui algumas questões, né? O que diz o artigo 183? Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então veja aqui, né? Então olha para que a gente possa entender. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do MP ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Parágrafo 2º do 682. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. 108 da Lei de Execução Penal. O condenado a que sobreviver a doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Bom, o que isso quer dizer aqui para nós, né? Cumpre medida de segurança em caráter determinado, faça a regra geral do artigo 97 do Código Penal. Cumpre somente o tempo que resta para o cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, cumpre o máximo da pena em abstrato pelo crime que praticou, cumpre no máximo, no caso agora, né, 40 anos pela regra do artigo 75 do Código Penal. O que quer dizer isso aqui, turma? Aqui quer dizer o seguinte, o acusado, quando ele é inimputável, na data do crime, ele vai responder o processo como se imputável fosse. Ao final, se ele vier a ser condenado, será convertida a pena em medida de segurança, ok? O acusado cometeu o crime e ele era imputável. Está respondendo o processo, ficou inimputável. Exame de sanidade mental, incidente processual. Suspende o processo. Por quanto tempo? Pelo prazo máximo que o crime prescreveria. Essa é a regra doutrinária que nós temos para este caso. Condenado está cumprindo pena. E aí ele ficou inimputável. O que vai ser feito? A regra é aplicar a ele o quê? Converter o restante da pena que faltava em medida de segurança. Então estava lá cumprindo 20 anos. Se no 8º ano ele ficou inimputável, converte os últimos 12 anos restantes em medida de segurança. Cumpriu os 12 anos, não cessou a periculosidade, devolve para a sociedade, o acusado passará a ser um caso de saúde pública, mas ele não pode ficar internado, porque ele era imputável na data do crime. Então, é isso que a gente traz nessas questões aqui finais, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês, até uma próxima aula, se Deus quiser.